Canadá, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo maior país do mundo, fica apenas atrás da Rússia. Com cerca de 37 milhões de habitantes, embora sejam em poucos números, criaram uma sociedade multicultural modelo. O país é dividido em 10 províncias. Possui 6 fusos horários. Possui 2 idiomas oficiais, são o inglês e o francês. O francês é o mais falado na província de Quebec. A folha de maple, contida na sua bandeira, é um dos grandes símbolos do país. O Canadá abrange desde grandes metrópoles a uma natureza bela. Possui o maior número de lagos de água doce do planeta, cerca de 3 milhões. O segundo maior número de ilhas do mundo, cerca de 30 mil. Possui montanhas espetaculares, lagos tão azuis que chegou a brilhar, florestas boreais praticamente intocadas, e também possui a maior área costeira do planeta, com cerca de 200 mil quilômetros de litoral. As montanhas rochosas se estendem por toda a costa oeste, picos que se estendem a quase 6 mil metros. O Canadá tem uma vasta região que é uma das últimas fortalezas do urso negro, pardo e polar. As águas das costas da Terra Nova e da Colômbia Britânica também atraem baleias e golfinhos. Você sabia? A temperatura no Canadá varia muito durante o ano e conforme a região. Nas costas leste e oeste, a média anual é de 20 graus. Já na área entre as costas, a temperatura costuma variar entre 25 e 30 graus na maior parte do ano. Já houve casos em que o verão chegou a marcar 40 graus na parte central do país, mas não chega a ser uma ocorrência comum. No interior e nas regiões de pradaria, a temperatura média é de 15 graus negativo, podendo chegar até 40 graus negativo no inverno. E é nessa região também que ocorre o fenômeno da aurora boreal. E a aurora boreal é um dos fenômenos mais fantásticos já avistados na natureza. E isso é um dos grandes privilégios que os canadenses podem vivenciar. É o mais belo espetáculo da natureza, enfeitando o céu, completando a gélida paisagem branca com cores que variam desde o verde até o vermelho. É mágico. A aurora boreal acontece quando as partículas carregadas do Sol interagem com os campos magnéticos dos polos do planeta Terra. Aí realiza esse fantástico espetáculo. Outra bela atração são as belas quedas d'água de Niagara Falls, que divide na fronteira de Ontário, Canadá, com o estado de Nova York. Uma bela cachoeira que causa uma linda impressão, com a melhor vista do lado canadense, um dos maiores espetáculos do mundo. As cataratas de Niagara mostram toda a beleza de suas quedas d'água, a mais volumosa da América do Norte. O Canadá é o país mais educado do mundo, com uma taxa de alfabetização de mais de 99%. O Canadá foi eleito recentemente o segundo melhor país do mundo para se viver. É o sexto país mais seguro do mundo, o oitavo em educação e saúde, o 13º no ranking geral de índice de desenvolvimento humano. Ele é bastante amigável para imigrantes. 22% da sua população é composta de estrangeiros. É um dos melhores países para imigrantes. Cada vez mais imigrantes se interessam em começar uma vida por aqui e viver a tranquilidade e a beleza do Canadá. Atualmente, o crescimento da economia do Canadá é um dos mais altos dos países desenvolvidos. As atuais taxas de desemprego são de 6,4%, a mais baixa do país nas últimas 4 décadas. No Canadá, a sua moeda oficial é o dólar canadense. O país tem registrado um acréscimo médio no PIB de 2,7% ao ano. Mas como se tornou essa potência econômica? A riqueza mineral do solo do Canadá é o principal responsável pelo desenvolvimento econômico do país. Ele é o maior produtor de zinco e níquel. São recursos exportados, são subsídios para o desenvolvimento também industrial. Aí tem no setor primário a agricultura e a pecuária. Apesar de ser um país muito frio, o Canadá tem uma agricultura extremamente forte. Na manufatura, Ontário e Quebec produzem mais de 75% de todos os produtos industrializados fabricados no Canadá. A mineração, os dois recursos minerais mais importantes são o petróleo e o gás natural. O Canadá é o terceiro maior país produtor de petróleo do mundo. O setor terciário é o turismo. O país ele é o quinto mais visitado por turistas estrangeiros. O Canadá possui mais de 80 mil quilômetros de extensão, a terceira maior malha ferroviária do mundo. O Canadá é uma economia altamente competitiva. Tem uma das economias mais estáveis do mundo. Também possui uma das mais rápidas taxas de crescimento econômico entre os países do G8. E o Fundo Monetário Internacional prevê que essa tendência continue. Startups em Toronto, por exemplo, está crescendo. Startups aumentaram em mais de 150%, com mais de 4.100 startups de tecnologia atualmente ativas na Grande Toronto. Só em setembro de 2018, o UB anunciou planos de abrir um centro
de Engenharia em Toronto. E além dessas novas sedes, Toronto já é casa do Facebook, IBM, Cisco, Twitter e Amazon. Toronto está se tornando o novo Vale do Silício. Mas as atividades agrícolas também são em algumas regiões dificultadas por conta das condições rigorosas do clima, tornando improdutivas terras nos ambientes em que os solos permanecem congelados durante algum tempo. Para amenizar esse problema, as atividades agrícolas no Canadá recebem altos investimentos de subsídios por parte do Estado para que se tornem mais competitivos no mercado internacional. Esses subsídios podem ser abatimento de imposto, incentivo financeiro ou mesmo a maior rigidez da entrada do produto estrangeiro no Canadá. Também há no Canadá grandes cidades, grandes metrópoles. Toronto é a maior cidade do país, uma excelente infraestrutura, a cidade respira diversidade, possui cerca de 140 idiomas espalhados. Montreal é a segunda maior cidade canadense. Ela é dividida entre o estilo da Europa e o da América. A questão da língua é tão preponderante que na região de Quebec, onde fica Montreal, ela foi dominada pela França. Boa parte dos habitantes da cidade falam os dois idiomas, mas a preferência é pelo francês. Vancouver, do outro lado do país, a mais de 4.000 quilômetros de distância, é a principal cidade litorânea. Ela é localizada bem perto da fronteira com os Estados Unidos. É uma cidade que oferece um clima bem mais ameno que Montreal e Toronto, com temperaturas raramente menores que 5 graus. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais longa fronteira do mundo, é mais de 8.000 quilômetros. A Baía de Hudson é a segunda maior baía do mundo. E o curioso é que na região da Baía, a gravidade é ligeiramente mais baixa, devido a uma anomalia. Eu vou te contar algumas curiosidades sobre o Canadá. Em 2026, o Canadá vai sediar sua primeira Copa do Mundo, e o Canadá só participou uma vez da competição em 1986, mas o hóquei no gelo, sem dúvida, é a grande paixão esportiva do país. Foi um canadense também que inventou o basquete. O esporte nasceu em 1891, quando o professor James Naismith queria que seus alunos praticassem uma atividade coletiva indoor durante meses de inverno. Você sabia que a polícia no Canadá multa com Positive Ticket? Vários departamentos de polícia no Canadá entregam um Positive Ticket ou uma multa do bem para recompensar jovens e crianças por bom comportamento. A multa geralmente é um cupom que pode ser trocado por sorvete, entrada no cinema ou um passe para brincar na piscina do bairro. No Canadá também, as pessoas têm o costume de entrar em casa e deixar os sapatos do lado de fora. Acredita que o costume seja porque chove bastante, tem neve na maior parte do país, né? E deixar os sapatos do lado de fora evita que você suje a casa. O Canadá é tão incrível que desenvolveu até uma cidade no subsolo. Ela é situada em Toronto. O complexo chamado de Patch, ele abriga mais de 1.200 estabelecimentos de todos os tipos. Loja, academia, mercado, restaurante, clínica médica. Também tem um adaptado em Montreal. Esse sistema foi construído como alternativa para as baixas temperaturas registradas no inverno. E o legal é que a população gostou das cidades subterrâneas. Cerca de 200.000 pessoas utilizam o trecho por dia. E se você curte degustar um bom vinho, prepare-se para conhecer no Canadá o exótico Ice Wine. O vinho é um dos mais tradicionais no país. Geralmente ele acompanha as sobremesas. A grande diferença é o modo de preparo. As suas uvas passam pelo menos 3 dias em temperatura abaixo de 8 graus. Depois elas são colhidas e processadas ainda em gelo para dar origem a uma bebida mais licorosa, adocicada do que os vinhos tradicionais. O ícone na cidade de Toronto é a Torre Nacional do Canadá, a CN Tower. É um passeio obrigatório. Já pensou subir 553 metros? Você pode vivenciar essa experiência em uma plataforma de chão de vidro. No local é possível fazer refeições no restaurante 360, um restaurante no alto da torre que ele fica girando devagar, permite que durante a refeição você tenha uma vista de 360 graus da cidade de Toronto. No Canadá, se for para reunir os amigos, colegas, familiares para comer pizza, sempre vai ser a pizza de pepperoni. A balada é até às 2 horas da manhã. Os maiores motivos que têm levado os canadenses a esse costume é o fato de escurecer mais cedo durante a maior parte do tempo. No Canadá, é proibido trancar o carro. No centro de Churchill, em Manitoba, é proibido deixar o carro trancado nas ruas, pois eles podem servir de refúgio para as pessoas que estejam fugindo de ursos polares. Andar com roupas amassadas? No Canadá não há qualquer preocupação com isso. As pessoas andam com suas roupas amassadas e ninguém julga por isso. Acaba sendo uma coisa normal. Eu para você nesse vídeo o Canadá, as suas belezas naturais, suas belas florestas, seus belos lagos, suas montanhas, os belos cenários naturais que esse país tem a oferecer.
Um país acolhedor, cheio de imigrantes, grandes metrópoles, a beleza do Canadá é infinita. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Fui!